Oiê! Eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura! Nessa sexta, vamos conversar sobre a indústria cultural e as culturas popular e de massa. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada! Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! A história aponta que foi entre os séculos 19 e 20 que o conceito de indústria cultural apareceu, desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer. Esse termo se refere à adaptação da produção em massa, aquela criada por Henry Ford, só que nesse caso, para o mundo artístico. Dessa maneira, as músicas, os filmes, os teatros e as obras clássicas começaram a ser formadas por meio de outro processo artístico, condizente com o sistema capitalista. Em outras palavras, a indústria cultural nada mais é do que a nova forma de fazer arte e cultura, utilizando as técnicas de produção capitalista. Mas, afinal, por que é importante manter o universo criativo dentro de um sistema padronizado? Segundo os autores principais, desenvolver a arte por meio de produções sistemáticas é uma forma de gerar lucro para o sistema e, por consequência, colocar a roda da economia em ação. Com isso, diversas empresas ganham a possibilidade de produzir capital e conquistar visibilidade econômica dentro do mercado, garantindo uma boa posição no novo sistema. E mais, ao colocar a arte e o entretenimento como elementos essenciais na vida do ser humano, é possível desenvolver outros produtos, que serão aceitos pelo público se seguirem minimamente o padrão já estabelecido. Isso quer dizer que músicas semelhantes fazem sucesso, assim como os filmes, mesmo que sejam de gêneros diferentes, e tudo isso gera lucro para o sistema. Para compreender melhor esse conceito, precisamos antes fazer uma viagem ao seu surgimento, com a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um movimento intelectual criado por filósofos e cientistas sociais de orientação marxista em 1924 na Alemanha, o que ficou caracterizado por uma análise crítica da sociedade contemporânea. Vários dos seus integrantes foram perseguidos e tiveram que fugir do regime nazista, e uma de suas mais importantes contribuições para a teoria crítica da sociedade ocorreu justamente através do conceito de indústria cultural, também conhecida como cultura de massas. Ao abordar as relações entre cultura e política, a sociologia busca uma compreensão acerca do modo como uma sociedade reproduz ou contesta as relações de poder nela vigentes. No caso específico da teoria crítica desenvolvida em 1947, o conceito de cultura de massas está intrinsecamente relacionado com a noção de indústria cultural, que visava explicar o papel fundamental que a massificação cultural desempenhou para que fosse possível a manutenção do domínio sobre as classes trabalhadoras na Alemanha nazista, tão importante quanto o próprio totalitarismo político adotado pelo regime de Hitler.
O nazismo impedia a manifestação e a organização da classe trabalhadora e se aproveitou da produção de bens culturais voltados para a grande massa para manter o seu domínio, exatamente porque esses produtos culturais, veiculados pelos meios de comunicação, levavam ao conformismo, ao mero divertimento e não a uma reflexão crítica sobre a realidade. Em suma, a indústria cultural é um conceito sociológico que nos remete a sociedades capitalistas contemporâneas, em que a classe dominante, aquela que domina os meios de comunicação de massas, transforma o lazer em um momento de pura passividade. A sociedade de massas é, como o próprio nome já indica, uma sociedade manipulável, moldável, em que se consegue capturar o lazer dos indivíduos com produtos culturais que ajudam a manter a distorção da realidade, a manipulação e a alienação sofrida pelas pessoas. Nessa sociedade, tudo é capturado pelo mercado. Tudo se transforma em mercadoria para consumo em larga escala. Até mesmo os bens culturais, como filmes, séries, livros, obras de arte, entre outros. O que os idealizadores da indústria cultural perceberam foi a relevância que os meios de comunicação de massas, como TV, internet, rádio, têm na difusão da ideologia da classe dominante nas sociedades capitalistas contemporâneas, perpetuando o capitalismo como um sistema político inabalável e hegemônico. De acordo com eles, há uma degeneração da cultura operada pela sociedade industrial, que acaba por substituir as obras de arte mais originais e que levam ao pensamento crítico por fórmulas repetitivas e superficiais, que, no entanto, possuem um alto valor de mercado. A cultura torna-se um produto que pode ser vendido para um grande número de pessoas e uma importante ferramenta para a manutenção das relações de poder nas sociedades capitalistas. Cultura popular. A sociedade é capaz de criar suas próprias obras, sem a necessidade de que ninguém a ensine. E foi assim que a cultura popular surgiu, por meio de pessoas curiosas em aprender algo a mais e dispostas a transmitir uma mensagem, criando suas próprias artes. É importante diferenciar a cultura de massa da cultura popular, pois a cultura popular não foi criada para vender, mas para transmitir alegria, tristeza, rancor, medo e outros sentimentos que envolvem as obras de arte. A capoeira, por exemplo, é um exemplo de luta e dança criada pelos escravos e posteriormente utilizada por milhões de brasileiros. O samba é um outro exemplo de cultura popular, assim como o carnaval e o axé. A cultura popular está no conhecimento de todos, seja em um fretado para empresas ou no restaurante mais caro do país. Diferentemente da cultura de massa, que é praticamente imposta, ela transcende as diferenças sociais e passa a ser parte da vida das pessoas. A cultura popular se mistura com a crença, com a linguagem e com a moral das pessoas. Ela é passada de geração em geração. O interessante é que ela não é escrita, mas sim vivida por todos. Outros exemplos da cultura popular brasileira são músicas folclóricas, moda de viola, bossa nova, festas como carnaval, festa junina, bumba meu boi, entre tantos outros. Cultura de massa. A cultura de massa é a que mais se afasta de uma criação artística. É possível substituir o termo por cultura pop, ou seja, algo que cai fácil no gosto da maioria das pessoas. Sabe aquela sensação de já ter escutado uma música ou visto algum filme
que parece ser muito parecido com outro que já vimos ou ouvimos? Com a explosão das mídias sociais, cada vez mais esse tipo de sensação está presente em nossas vidas. Um produto feito para massa, ou que seja pop, é normalmente consumido por quase todos os públicos de diferentes classes sociais e idades. Seja em uma escola pública ou uma escola privada, seja na periferia ou na zona sul, todos consomem. A sua criação tem o único e exclusivo objetivo de vender o máximo possível. Exemplos claros de filmes de romance entre vampiros, como Crepúsculo, ou filmes de super-heróis, como Os Vingadores, por exemplo. Tudo isso mostra que a produção para a cultura de massa tem sempre o objetivo de trazer o maior número de pessoas a consumirem aquele produto cultural. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!